Ora, muito boa tarde. Esta, esta sequência de aulas, grupo 50, 50.1.2.3, tem a ver com as folhas, aquilo que nós chamamos de folhas de análise e interpretação para caracterização do território. Estas folhas, não vou referir na totalidade, são instrumentos, são formas de pensar o território. A localização, a apresentação, planta geral de trabalho, vermelhos e amarelos, o faseamento da intervenção, o zonamento, os perfis, os espaços construídos, não construídos, divisão cadastral, usos, céssias, progressões, estruturas, pavimentos, áreas verdes. Estou a ler assim uma série de itens que são fundamentais para fazermos por um lado, uma melhor interpretação do espaço urbano, por outro, para servirem de facto de ferramentas de interpretação e posteriormente de intervenção no território. Portanto, esta aula de apresentação temática destes instrumentos refere-se à primeira componente do plano pormenor, ou seja, a fase em que nós devemos analisar um determinado território. Este determinado território tem características, as características têm muitos fatores de influência, muitas condicionantes. Estas condicionantes têm a ver com o local onde se enquadram. Obviamente que as condicionantes não são só apenas as características ou as diferenças de quarteirão a quarteirão, porque muitos fatores influem no comportamento das pessoas e, por isso, na composição do espaço construído em função dessas pessoas. Um plano de pormenor para o norte da Europa, ou para um país latino, ou para um país de África como Angola e muito particularmente para uma cidade caótica de Luanda, certamente independente de analisarmos o território, já por si traz uma diferença muito grande pelo clima, pelos aspectos mais culturais, pelos aspectos sociais, e, portanto, importa que antes de uma qualquer intervenção haja uma espécie de contexto da intervenção. Muitas vezes este contexto são fatores que não dependem apenas nem das pessoas, nem do espaço em si. O fator económico é uma coisa importantíssima. Falando muito objetivamente sobre as intervenções no espaço de Luanda, até porque não existe Luanda, existe um espaço metropolitano de Luanda, porque Luanda a cidade de Luanda, ou o complexo aglomerado de Luanda, que vai desde o Kwanza de Benfica até ao centro da cidade, ele próprio diferencia-se e encerra características muito diferentes umas das outras. Portanto, não podemos apenas balizar em 2 ou 3 pontos essenciais como instrumento de trabalho e adaptar estes mesmos pontos de análise em função do território onde vamos intervir. Por outro lado, não esqueçamos que Angola é um país tão grande e tão vasto e tão disparo que uma intervenção no Lubango, ou no Namibe, ou em Luanda, obviamente que impera logo o bom senso de perceber que a cidade não é a mesma, o clima não é o mesmo e as pessoas inevitavelmente não são as mesmas. Porquê? Porque as pessoas reagem ao espaço onde vivem. Ponto 1. Significa que se formos ao Lubango, ou a Benguela, ou a Luanda, o comportamento das pessoas, quando se fala em comportamento na nossa área, significa a reação e os fluxos gerados da pessoa em relação ao espaço. E, portanto, este grupo de aulas tem a ver precisamente com isto. Tentamos dissecar e explicar de uma forma mais objetiva quais as ferramentas que podemos usar para caracterizarmos um determinado território.